É. Olá, Ô, todo mundo. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. manda que depois eu quero ouvir também, Olivia. Não, você Sim. estava Porque falando. Olivia falou sentimentos contraditórios do final do ano. Eu estava conversando com a Bebel. Vai chegando essa época, parece. Ah, não era com a Bebel, não, era com a Inês. Eu misturei os canais. Chega essa época do ano, parece que a gente tem que fechar, que passar tudo a limpo, que está tudo em ordem, né? Se fosse um mês normal, não dá essa sensação de fechamento. Eu acho que passa por uma autorreflexão do ano, acho que todos esses movimentos de confraternização, de encerramento, então é uma e ainda sobrecarga. e ainda com fraternização depois de um Natal no ano passado que a gente não podia se encontrar, né? Eu me lembro que minha mãe estava com gripe, a gente fez o Natal por vídeo. Então Mesmo é assim, diferente. ainda está É uma ambivalente, né? Ainda está ambivalente. Para muita gente está ambivalente. Eu vou dar um almoço aqui em casa amanhã, não são muitas pessoas, mas eu já pensei 3 vezes de fazer no Play, não fazer em casa, sabe? Porque você fica se sentindo, será, é gripe, é isso. A Oh, gente está com uma outra lente. E aí, trazendo para o nosso papo de hoje, que eu acho que é a Bebel que comanda, mas só para eu chutar a bola um pouquinho, é, o peso que dinheiro tem nessa hora é enorme. É enorme. É Ele verdade. pode aliviar a situação ou pesar mais ainda na situação. Então, acho que é um tema que a gente tem que olhar de frente, com coragem, e compartilhar com quem está com a gente, para a gente poder enfrentar essa Mas questão. para falar dessa perfeito, época de Mônica. Natal e principalmente da época de Natal sem filhos, a gente vai fazer um web diálogos amanhã às 13 horas. Então Ah, vai lá boa, no Bebel. perfil da base. Eu entrei pelo perfil da base hoje, né? Então vai na base, tem o link lá, né? E seria bom a gente falar também o que é a base. Hoje. Então, vai você. Não, Não, vai pode você. ir, pode ir, pode ir. Adoro quando você fala, Olivia, de verdade. Não, a base é Ainda tô querendo montar o meu elevator talk, sabe? a base diálogos é a reunião de 4 profissionais de 3 áreas diferentes. Eu do direito, Bebel de finanças, Mônica e Patrícia, que hoje não está com a gente, da área da saúde mental, trazendo enfoques diferentes. E a gente se reúne para conversar, para promover diálogos públicos e reflexões e trazer informação de maneira simples, coloquial, acessível para todo mundo sobre desafios dos relacionamentos, das dinâmicas familiares, né, da gestão dos conflitos. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso objetivo. Então sigam a base. A gente está aqui toda quinta-feira, à 1 da tarde, fazendo esse encontro, né, aqui sobre temas diversos. E agora a gente vai fazer o web diálogo amanhã, que é uma experiência nova, para conversar sobre o primeiro Natal sem as crianças, né? Primeiras festas de fim de ano sem a presença dos filhos, depois de uma separação. É isso. Foi? Eu acho, o que eu queria complementar na fala da Olivia, que o grande foco amanhã, que eu fico bastante estimulada, é que é diferente das lives, a gente vai poder trocar com as pessoas que estão assistindo ao vivo. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho, mas de ouvi-las, de trocar com elas, de poder trazer sugestões ou pseudo-soluções na medida que a gente pode abrir um pouco as lentes de quem está vivendo esse momento. Então, quem não está inscrito e conhece alguém ou que acha que esse Isso. conhecimento pode ser interessante, divulga e aparece amanhã que a gente vai adorar ver você no quadradinho do Zoom, podendo conversar com a gente diretamente. Eu acho que isso vai ser muito bom. Vai ser Isso muito aí. bom. Eu já vi pelo menos 2 inscritas aqui que estarão com a gente. Bom, gente, vamos falar do tema de hoje? Como é que a Vamos. gente organiza as finanças das crianças em comum acordo? Eu pensei em algum
umas coisas para a gente engatilhar a conversa. E uma delas é como é que a gente chega, quais são as prioridades. Porque, para mim, assim, primeiro a gente vê as prioridades, né? Combina, decide quem paga o quê, quais são as responsabilidades e vamos caminhando. Só que para isso tem alguns detalhes que a gente pode detalhar um pouquinho cada fase dessa, né? Decidir a prioridade tem lá seus desafios, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque certamente o que é prioridade para um não vai ser prioridade para o outro. E aí já começa o primeiro ponto, né? Que é, do meu ponto de vista, o que eu não consigo abrir mão, e do ponto de vista do outro, o que o outro não consegue abrir mão. Acho esse um bom começo, para poder conversar e partir para essa conversa com o objetivo de que, assim, a gente está fazendo isso para ter menos triangulações, menos tensões em relação aos nossos filhos. Nós precisamos encontrar um equilíbrio bom para as crianças não terem o conflito de lealdade, de ter que... não, mas o papai queria isso para mim, você que não queria. Mas a mamãe não queria que eu mudasse de colégio, você que quis. E as crianças ficarem sendo munição de um para o outro. Então, essa conversa, eu acho que não é uma conversa fácil, mas que precisa ser enfrentada de frente, como eu digo, né? Como qualquer negociação, né? E aí, Olivia é especialista, não que nós não sejamos, mas eu acho que a Olivia tem esse lugar, né? Como conduzir uma negociação com pontos de vista diferentes. Eu acho que seria uma boa entrada para você, Olivia. Certo. Eu tenho uma visão bem prática, assim, de como iniciar esse tipo de discussão, de negociação, né? Então, é como organizar as finanças das crianças em comum acordo no momento de uma separação. A primeira coisa, eu acho, é a gente tirar uma fotografia do que existe, né? Antes de entrar em qualquer discussão. Qual é hoje, né, o custo dos filhos? Então, estudam em tal escola, tem tal padrão de vida, fazem tais atividades extracurriculares, tem o plano de saúde na categoria tal, tem babá, não tem babá? Enfim, cada um vai ter, cada família, cada criança, um adolescente, já tem celular, já tem mesada. Tem que fazer uma planilha de orçamento, mas que seja um retrato. Não tem que discutir o que tem que mudar, é só dizer o que acontece hoje. Aí, bom, a gente vai pegar essa planilha e vai entender qual é a necessidade dos filhos. E a ideia é confrontar com a possibilidade dos pais. Quanto ganham os pais? Bom, se na separação as receitas dos pais forem suficientes para possibilitar que eles reestruturem, né, as vidas independentes e manter exatamente aquela planilha de despesas, ótimo, a nossa discussão vai ser mínima, né? Vai ficar mais fácil, porque o dinheiro é suficiente para manter o padrão das crianças totalmente. Se o dinheiro não for suficiente, o que é o mais comum, porque aquelas receitas que vertiam para a mesma estrutura agora passam a custear estruturas diferentes. Vocês estão me ouvindo? De repente ficou mudo. Não, né? Não. Então, agora vão ter que custear duas estruturas diferentes. Eu, antes de entrar na discussão, né, do que vai ser, qual que é a prioridade, eu entenderia qual é a distância. Então a conta não fecha para manter o padrão dos nossos filhos em R$500. Sei lá, R$1.000, R$500, que seja, não importa, é um exemplo. Vamos, então, olhar juntos para essa lista e aí, Mônica, entrar nisso. Desse lugar, aonde a gente pode dar um jeito, pedir uma bolsa, ou não, vamos substituir uma atividade pela outra, ou vamos baratear a escola. Aonde? Mas é problema dos pais. Não acontece, né? A convocação é para os dois. De falar, eu não posso pagar, então, né? Eu já estou dando mais do que eu devia, como se fosse problema do outro, né? Então, na verdade, e aí que está a mágica e o nosso desafio, né, ajudando nessa negociação, é justamente essa, né? É de chegar e dizer, então, esses R$500 que estão faltando, das duas uma, ou a gente vai
batalhar para aumentar a nossa possibilidade e manter o padrão dos nossos filhos, ou a gente vai ter que eleger alguma prioridade temporariamente, tirar de alguma atividade, ou, deixa eu trazer um exemplo muito bom de um casal, uma vez, que me procurou discutindo sobre manter ou não manter a filha na escola. Porque o pai estava passando por um revés financeiro, não estava mais conseguindo manter aquele patamar, né, de mensalidade, a contribuição dele. Para encurtar a história, na negociação, o que a gente entendeu como solução para eles, era prioritário manter a filha na escola. Eles não queriam mexer nisso. Então, a gente olhou e viu como o pai estava com mais tempo, porque estava, né, com enfim, pouco trabalho, a babá foi mandada embora e ele passou a se ocupar da rotina da filha com mais presença, né? Então foi uma situação muito interessante, porque é possível ir dessa maneira, mas Uma antes a boa gente tem que saída, né? entender qual é a distância, qual é o nosso problema, antes de discutir outras questões. Isso se a divergência e o problema for a manutenção financeira dos filhos, que é o tema da nossa live de hoje, não a filosofia da escola ou outras questões que também aparecem nessa hora, né? Por exemplo. Pois é, eu achei muito boa a colocação, Olivia, porque é exatamente isso. A gente já tinha pulado um pouco, né, Mônica? Acho que a gente já tinha conversado antes, a gente já veio com a cabeça da nossa conversa. Mas é exatamente isso, fazer um retrato, desse retrato a gente vê o que é necessidade, o que é possibilidade e até proporcionalidade, né? E aí é que vão surgir talvez algumas coisas. A Carol, por exemplo, Barreto colocou aqui, ó. Quando me separei, na mesma hora meu marido quis mudar as crianças de escola. Eu não aceitei e estive disposta a complementar o valor. Né? Porque, em geral, as coisas mudam, né? E precisa se fazer ajustes. Aonde vai ser feito o ajuste vai passar por todas essas crenças, pelos mandatos, pelas prioridades de cada um, etc. Mas o que, na hora o que eu acho que está tudo, estou concordando com tudo de vocês, mas eu acho que tem uma mágicazinha na hora da negociação, né? Uma mágica entre aspas, que é assim, as pessoas se darem conta de que algumas coisas que emperram uma discussão são as posições. E por trás dessas posições, muitas vezes, tem histórias de um e de outro, crenças familiares, como a Bebel falou, de um e de outro, que faz com que você mantenha as posições. Várias vezes eu falo para casais que estão nessa fase, preste atenção se vocês estão discutindo isso. Se é isso mesmo que vocês estão discutindo. Se é o colégio mesmo que vocês estão discutindo. Se vai mandar a empregada embora ou não, que o orçamento não cabe. Ou é uma questão, né, do lugar que você ocupa nessa dinâmica conjugal que está se modificando e que, de alguma maneira, você ou quer preservar ou quer ganhar, se você não tinha. A vida inteira eu cedi, agora eu não vou ceder mais. E aí eu acho que é a questão da pessoa entender assim, qual é o meu valor? Essa posição que eu estou me colocando está em função de quê? O que eu vou ganhar ou vou perder com isso? E eu acho que é nessa hora que dá um azeite nessa conversa. Né? O que eu quero? Eu quero ganhar a discussão ou eu quero encontrar uma solução que cuide dos meus filhos, que meus filhos fiquem bem atendidos? Porque aí, no meu ponto de vista, tudo fica menor. Né? Porque se o casal estiver unido e precisar mudar a criança de colégio por uma questão dos dois, vai ser acordado. É um dado de realidade. Olha, perdi o emprego, vamos ter que viver com seu dinheiro. Agora, na hora do divórcio, parece que você não olha para a realidade do outro, às vezes até para a sua. Então, sobe a temperatura porque você não tem essa flexibilidade de entender assim, o que é melhor para esse todo, esse sistema que está se reorganizando como um todo, para eu poder fazer essa escolha financeira de perdas. Porque o dinheiro, você ganha e perde. Você ter dinheiro dá poder, dá status, dá segurança. Então, no momento onde você está extremamente inseguro com o que vai vir,
o dinheiro te dá uma sensação de que bom, pelo menos eu sei como é que eu vou viver o próximo ano. Ou pelo menos eu sei que as crianças não vão sofrer nada, que não é real. Não, mesmo fora as perdas emocionais de estar com os pais dentro das casas, que a gente pode considerar perda, certamente terá seus ganhos também, existem, em geral, a diferença do padrão que tem que mudar um pouco, tem que se ajustar, alguma coisa tem que se ajustar, porque é raro realmente existir, não ter essa restrição financeira de que tanto faz como tanto fez, podemos sustentar 2 casas e está tudo bem. Então, mas aí os filhos aprendem muito também com essa passagem, a fazer as escolhas deles também, discutir as prioridades deles com os pais. Os pais podem perguntar para eles também o que é prioritário para eles. Não colocar na mão deles a resposta, mas sondar, para tentar trazer para a negociação também a voz deles. Vocês não acham? Os desejos deles? Acho que depende um pouco da idade, depende um pouco da forma. Eu acho que depende da idade, né? Mas assim, não estou falando assim para dizer, olha só, o que você quer que eu combine com teu pai sobre isso ou sobre aquilo? Não é isso. Mas é tentar entender o que eles querem para trazer para uma negociação. Porque acho importante ter quais são as prioridades deles também. Se você tem que tirar algum esporte, qual esporte que você vai tirar? Às vezes você quer tirar o que é mais longe, mas é exatamente aquele que ele é apaixonado. Então, melhor tirar aquele que é do lado de casa, mas que tem que tirar algum, não vai afetar tanto a criança, entendeu? Eu acho, Bel, que na minha experiência... Praticamente. Na minha experiência, a criança que já está vivendo uma situação de mudança que não foi uma escolha dela, a minha hipótese é que, assim, não vai ter essa abertura. Não vai ter essa abertura de mudar de escola porque a outra escola é X. Eu acho que, assim, claro que eu acho que é uma fronteira muito frágil, assim. O que é sondar, o que é entender e o que o casal precisa absorver a frustração, que é uma frustração. Para o pai e para a mãe é uma frustração se tiver que mudar a criança de escola. Então, assim, eu acho que na hora que traz para a criança, tem que trazer como um fato alinhado dos dois e consumado. Sim. Então, para isso, essa questão financeira tem que estar o mais limpa possível, que uma questão financeira pode ficar, o menos carregada de significado que aquela questão pode ficar. Eu acho que é isso. Eu baixar de status, ele já me traiu, já está com outra, e eu ainda vou ter que mudar para um apartamento menor, sem play, ou sem piscina, ou sei lá o quê. Eu não vou suportar. Então, é poder entender. E aí eu acho que cabe a nós, né, os especialistas, mas é importante que a pessoa também se auto-implique nisso, o quanto que é doído. É muito doído. Né? Não escolhi me separar, vou baixar de padrão de vida, isso vai me dar uma reação e eu preciso ver onde eu vou jogar essa reação. Eu preciso ver o que eu vou fazer com o meu desconforto. Porque aí encontrar um bode expiatório para jogar o meu desconforto e eu estar fora, aí é um prato cheio. Então, eu acho que a questão financeira, ela serve como esponja. Ela serve como uma esponja para absorver, às vezes, questões que não têm nada a ver com dinheiro. Ela pode realmente ser usada, a escolha de moradia, o colégio, etc. Tudo vai estar recheado dessas emoções. Podem estar recheados dessas emoções, né? Mas, porque, assim, olha só, eu estou pensando que, independentemente dessa questão do recheio, do término da relação, a alteração em si, ela já tem um significado, entendeu? É só temperada com mais pimenta. Isso. Porque pensa só,
Se eu estou me propondo, sei lá, a mudar de casa, eu e o meu parceiro, e a gente acha que para a gente conseguir mudar de casa, a gente vai precisar vender o nosso carro e ficar andando sem carro durante um tempo, é uma decisão de privação que eu vou tomar em função de um bem maior. Na Aham. hora do divórcio, eu não tenho, às vezes, a possibilidade de enxergar dessa maneira. Eu só fico vendo a minha perda, porque não tem um bem maior que eu consiga enxergar. E aí é que entra a estabilidade dos filhos. É isso que a gente está trazendo hoje. O bem maior é a situação de distensionar as crianças daquele meio de campo ali. Eu estava aqui ouvindo vocês e me distraí um pouco aqui para procurar um texto de um acordo que eu tenho feito, alguns casais têm me pedido isso, e tem a ver com o nosso tema, mas tem a ver com isso de escutar as crianças e o lugar das crianças, né? E aí esse casal colocou assim, fulano e Beltrano, peraí, onde é que tá? Ih, caramba. Aqui. Os acordantes, no que se refere à convivência com os filhos, pretendem escutar atentamente as crianças, levando em consideração, sempre que possível, suas opiniões e desejos na tomada de decisões que impactem suas rotinas, mas conscientes de que as decisões finais caberão sempre aos pais. Exato. Tá bom? Tá bom, Mônica? Um pouco conheça seus filhos, né? Conheça e escute seus filhos, mas decida você, porque é você que tem que... Não, gente, você que é o responsável claro, pela decisão. Claro, os filhos, né, é um terceiro. O filho tem desejos, tem necessidades, tem paixões, tem expectativas, tem preocupações. Você tem um filho de 3, um filho de 15. Como é isso? Então, o comprometimento em ouvir atentamente, até antes de entrar na discussão, poxa, ele tem a paixão por tal esporte, mas saúde é prioritário. Não dá para velejar se a gente vai ter que baixar o plano de saúde, sabe? Então, assim, ou se a gente... Mas a prioridade, quem estabelece as decisões finais cabem aos adultos da relação, que são os pais, como, né, a Mônica sempre frisa na importância de se manter nessa hierarquia. Porque é muito perigoso isso de falar, a gente vai tirar do curso de fotografia ou do não sei o quê, e no que escuta a vontade da criança é tipo uma vitória para um dos lados. É muito delicado isso, sabe? Tem que saber fazer... por isso, na abordagem colaborativa, é muito interessante quando a gente traz o profissional especializado, que vai ter uma escuta apurada para os interesses, para as necessidades, para os desejos das crianças e dos adolescentes, e que vai trazer essa informação sem acentuar a polarização que já está posta, né? Mas para enriquecer o processo decisório desses pais, que é o que a gente está ajudando eles a fazer. Nesse lugar que você falou, né, Mônica, de sair das posições, que é isso, tem que baixar 500, tem que tirar da escola, tem que ficar na escola. Ou tem que, né, fica sempre... Não, a questão não é essa, a questão é a gente entender o que é mais importante, aí revolvendo mais fundo esse terreno para entender saúde, educação, o que a gente pode adiar 6 meses, aonde a gente pode subir, né? E aí usar a criatividade. Algumas vezes eu vi alguns pais que dizem, eu sou professora de dança, para poder manter o nosso filho na escola, eu vou oferecer, e se eu der umas aulas, se eu tiver algum tipo de contrapartida e conseguir reduzir a mensalidade pela metade? Quer dizer, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter. O que é um grande desafio, né, Mônica? Porque você falou uma coisa, né, de não, quando o casal está casado, que a gente, né, perde o emprego e aí tem que baixar o padrão, o que já é dificílimo, né? Quando o casal está se separando, que aí eu até anotei isso aqui, você não quer olhar para a realidade do outro. A realidade do outro, inclusive, te ofende, não importa se ela é melhor ou pior do que a sua. Você quer mais é que o outro desapareça, entendeu? Você não quer ter que considerar, você quer que a sua vida mude o mínimo possível, especial dos seus filhos. Então, o desafio e ele que mude a dele, ou ela que mude a dela. Sabe, assim, eu simplesmente não quero ter mais nada com isso. É isso que a gente... Não é meu problema. Agora, alguém colocou aqui, eu perdi quem foi que colocou, porque já saiu da minha tela, os casais usam as crianças como uma forma de controle sobre o outro. Isso é muito. Sim.
muito comum. Fulaninho não vai aceitar, fulaninho não quer, fulaninho aqui não pode. E Fala aí pouco. o outro, às vezes, fica sem argumento. Porque aquela criança... E aí acontece aquele poder que eu digo que inverte-se. Inverte-se um triângulo onde a base do triângulo tem que ser a parentalidade, os casais que dão conta daqueles filhos, e essa pirâmide fica presa por um vértice. A gente usando isso como uma metáfora, a sobrecarga dos filhos é gigantesca. E mesmo que parece que eles estão sendo atendidos, na verdade, eles estão sendo desatendidos, porque eles estão ficando com um poder e uma autoridade que não podem ter, que não têm condições de ter, que ainda não têm possibilidade de fazer essas escolhas. E amanhã vão ser cobrados por essas escolhas, como acontece. Ah, a gente não fez porque você não aceitou de jeito nenhum mudar de escola. Ou coisas desse tipo, entendeu? Eu tinha 8 anos, como assim? Entendeu? É isso mesmo. Nossa Senhora, eu já ouvi coisas assim dos meus filhos. Não desse tipo, não dessa gravidade. Mas do tipo, tô precisando economizar, não sei o quê. Mas você que pediu japonês, está reclamando. Tá? Assim, essa coisa é muito... As crianças, eles estão muito atentos e vêm mesmo, sabe? Não fale em nome das crianças, por favor. Pois é, eu acho que para quebrar essa conversa, assim, mas e aí o que você acha que é importante para eles, né? Ao invés de trazer, evocar as crianças para dizer que eles têm isso contra o outro, eles querem isso contra o outro, eles não vão aceitar. E o que você aceita, né? O que você acha que pode ser feito? E tirar da voz das crianças, né? Não... Outro dia eu vi aqui no Instagram, até acho que eu quero resgatar isso, um vídeo da Roseli Saião, parecia um mantra. Acho até que eu já falei isso aqui numa live anterior, que ela fala: os pais são os adultos da relação. Os pais são os adultos da relação. Né? Ela fala isso repetidas vezes, porque é isso, difícil pra caramba, dói muito. Mas quem é o adulto da relação aqui, caramba, sabe? Não dá para botar na conta de uma criança. Não dá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Bom, você quer falar alguma coisa? Mônica, não, quer falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia ler um comentário da Renata Ferrara, mas muda um pouco o assunto. Você quer... Não faz mal, pode ir. Tá. Não, é que a Renata colocou uma coisa aqui que eu queria saber se vocês acham que é importante. Ó, também é importante pensar em manter um certo equilíbrio de padrão entre as casas, ao menos inicialmente. O que vocês acham disso? Quer dizer... Não, eu concordo quando ela diz manter um certo equilíbrio. Eu só complementaria e, e perceber e tomar consciência que também vai haver algum desequilíbrio. Porque a gente está falando de finanças e eu acho que é óbvio que esse é um tema fundamental e a gente está aqui trazendo isso. Mas o desequilíbrio, muitas vezes, é em habilidade de cuidar, em forma de administrar, em conseguir estudar com o filho, em saber como é que bota o filho para dormir. Tem um poder e uma sabedoria que é muito importante, que às vezes o dinheiro entra como uma compensação. Então, aqui, estou criando uma familhinha onde ela, de alguma maneira, abriu mão de uma profissão, não tem dinheiro, e ele investiu na carreira dele, eu vejo isso muitas vezes, e ela ficou num combinado com um casal de ser a cuidadora e ele ser o provedor, ainda um modelo mais antigo. E aí, na hora da separação, o poder que ele tem é o quanto que ele vai dar, como é que ele vai abrir mão, o quanto que ele vai manter. E o dela? Você não sabe cuidar, você não sabe o que eles comem, você não sabe como é que ele dorme, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Então, são capitais diferentes, né, Mônica? Então, entra nessa dinâmica, entendeu? É importante que as pessoas percebam isso, que ninguém faz isso por mal, mas é a boia de salvação que eu estou naquela hora. Eu estou afundando, está tudo saindo do lugar, estou assustada. O que eu tenho como competência? Saber o que meus filhos precisam emocionalmente. E o que eu tenho como competência? Garantir que eu vou estar presente na vida dos meus filhos financeiramente, que eu vou conseguir estar como eu estava. Então, acho que...
A Acho que esse é o separação ponto. também não convida a desenvolver as outras competências que antes não eram o seu papel e que você agora, em voo Até, solo, como... até convida, Bel, mas às vezes eu não estou com vontade de dançar com você, não estou com vontade de fazer essa dança. Eu só sei dançar a minha dança. Não sei se eu quero entrar nessa dança, detesto dançar salsa, não sei dançar, só sei dançar valsa. Então, é isso, eu acho que é essa a consciência que eu queria passar aqui dentro dessa nossa fala e Tá. que a gente traz, sabe? É uma consciência de que, assim, é duro, é uma perda. Cuidado que as finanças entram como uma moeda de troca nessa hora. Vamos ver como é que a gente consegue resolver isso da melhor forma possível. Agora, vão ter perdas. Vão ter perdas. A gente, de novo, está falando da nossa vulnerabilidade como ser humano, da nossa vulnerabilidade como indivíduos que têm a meta ser feliz. Olha, a gente falou de várias coisas aqui. Perdas, moeda de troca, acordos sobre valores, crenças e mandatos que podem ser diferentes, né? São vários desafios desse momento, né? Vários. É. Isso tudo junto e misturado com o mandato que cada um tinha na sua família, que pode ser reatualizado ou desqualificado com essa separação, né? Poxa, você era aquela filha que dá tudo certo, não sei o quê. Imagina, logo a fulana se separou, que é um outro ponto, na hora da separação, é sempre um olhar menos qualificado da sociedade. Então, é um fracasso. Então, eu já estou com essa ressaca moral, ainda vou perder dinheiro nessa hora, ainda vou ficar com um padrão mais baixo. Meus filhos vão viajar com o pai e eu só posso levar para a esquina ali, não posso ir para esquiar, como a gente foi todo ano. É muita coisa. Então, o cuidado, eu acho que se eu puder enxugar a nossa live de hoje, é trazer assim, filhos não são moeda de troca. Filhos não são moeda de troca. Moeda é dinheiro. Moeda é alguma coisa que significa conforto, saúde, segurança, uma porção de coisas. Tá, então a Mas gente filho encara não é. como um desafio a gente fazer todos esses acordos financeiros, tentando fazer a diferença entre o que é material, o que é emocional e não colocando os filhos como uma moeda de troca. Que é coisa pra caramba, né? Eu diria... A Carol Barreto... fala. Não, eu queria só dizer mais alguma coisa em relação a isso. Nosso tema é como organizar as finanças das crianças em comum acordo. Acho que vocês estão frisando bastante. Filho na moeda de troca, a gente falou de fazer esse retrato, estabelecer prioridades. Eu teria uma coisa para dizer a mais sobre isso, né? Separar o material, o objetivo do subjetivo. E a Carol comentou essa questão, entra a dor, sai o diálogo. A gente vai voltar nisso, mas que eu ia falar. Eu não queria deixar de falar que uma péssima estratégia para se construir acordos financeiros em relação ao custeio dos filhos é a barganha, né? Nunca ofereça menos para chegar no mais, nunca peça mais para chegar no menos. Essa é uma estratégia que só provoca afastamento, ofensa, desconfiança, né, entre os pais, entre essas pessoas que estão precisando compreender que o que se desfaz é a conjugalidade e não a parentalidade. Então, essa ideia de negociações baseadas em barganha é uma ideia ultrapassada, né, que não traz entendimento. Então, se você precisa, se o seu filho precisa de X, demonstre por A mais B, né, esteja aberto a trazer todos os boletos, todos os comprovantes, porque às vezes o outro simplesmente não tem esse domínio, não estava à frente do pagamento, ou está magoado, ou está com dor, ou não está raciocinando direito, ou está com raiva. Não importa, né? Mas assim, esteja aberto para trazer. Se eu preciso de X, eu vou demonstrar por A mais B
por que que nosso filho precisa de X. Se eu só posso pagar Y, eu vou demonstrar por A mais B por que que eu só posso pagar Y. Tá? E assim a gente tem um quebra-cabeça para montar, um enigma para resolver. E não essa coisa escamoteada, né? Que você parece estar numa feira. Filho não. Custeio de filho, decisão de escola, de plano de saúde, de atividade extracurricular, de padrão de vida, não é feira livre. Tá? Então, você que está ouvindo a gente, ou conhece alguém, não, assim, esqueçam a barganha dessa mesa. Tirem a barganha como estratégia, que é a pior que pode existir para discutir um assunto desses. Era isso que eu queria complementar. Não, maravilhoso, foi excelente, porque realmente é isso. A gente tem que tentar separar o material do emocional e negociar baseado em interesses, né? Não barganhar. Não. Negociar isso é uma coisa baseado em critérios objetivos. Critérios objetivos. Tá bom. Né? Eu até posso achar 1000 coisas e ter 1000 interesses e 1000 preocupações, mas objetivamente, quanto se ganha? Quanto se dispõe? Como é que são as contas? É isso que a gente tem que ver, critério objetivo. Essa é uma estratégia da escola de negociação de Harvard, né? Básica para qualquer coisa. Né? Critérios objetivos e não barganha. É muito importante nessa hora. Aí os interesses, as necessidades e, enfim, tudo mais, né? Sair das posições. Exatamente. Mas eu te interrompi, desculpa, você ia falar da Carol. Acho que ela fez uma pergunta. Não, ela estava falando, você citou o comentário que a Carol fez, na verdade. E ela seguiu falando que as barganhas são horríveis. Opa, parece um segundo. E ameaça, né? Se você não. Ameaça, que é a questão exatamente. da moeda de troca. Se você não der ou não me deixar ver tantos dias da semana os nossos filhos, eu não vou pagar tal coisa, né? Ou eu vou. Mas as pessoas estão nesse lugar de perder a cabeça. Por isso que a gente trabalha em parceria, né? Para dar o acolhimento para essa subjetividade que está lá latejando, que está doendo, para trazer o olhar objetivo das finanças, dos cálculos, né? E trazer estratégias aqui de ter um diálogo mais producente, né? Mantendo as pessoas conectadas com os seus reais objetivos, né? Tem a Solange colocou ali, né? Bom senso, confiança e respeito. E tem mais um ingrediente que para mim é o meu mantra na vida, que é autoimplicação. Autoimplicação. Eu entrar e dizer o que eu posso fazer por isso, qual foi a minha parcela nisso, como que eu posso resolver isso, não jogando para o outro nem a responsabilidade da solução, nem a culpa pelo que aconteceu. Eu sei que isso é muito difícil, porque muitas vezes você está vivendo uma dor e um momento de ruptura, onde você está se sentindo perdedora, né, numa situação, mas se você conseguir olhar e dizer assim, gente, né, onde foi que eu errei? Onde foi que eu não enxerguei? Onde foi que eu podia ter feito diferente? E o que eu posso fazer diferente agora? Porque é isso que, na verdade, tristeza é se conectar com uma dor e sair dela. Depressão é entrar na dor e transformar aquilo no resto da sua vida, porque aquela bandeira, eu sou aquela pessoa vítima que, claro que eu não estou falando de uma coisa química que algumas pessoas sentem, não é isso, mas é você se apropriar de uma situação e começar a dizer não tenho saída, a culpa é dele, seu pai que fez isso, ou sua mãe que fez aquilo, e aí vai arrastando essa corrente, e aí o dinheiro fica sendo a concretude daquele acordo não equilibrado para as duas partes. A gente mora aqui porque seu pai só deu isso para a gente. Não é? Nós conversamos, resolvemos, e é o que a gente está fazendo hoje. Seu pai abriu mão disso, eu abri mão daquilo, a gente vai ter isso. Porque ninguém ataca o ex. A gente fica achando que está atacando o ex-marido ou a ex-mulher. A gente está atacando a gente mesma. A gente está atacando os nossos filhos. Sem dúvida. A Mireza falou aqui que isso tudo entra no slogan do divórcio com respeito.
É isso aí, É. Mireza. A gente só fica definindo a palavra respeito, né? O que que recheia essa palavra respeito? É cada uma dessas coisinhas que a gente vai definindo pelo caminho. Muito bom, Mônica. Muito E bom. Agora, para... fala. Vai você. Não, você. Não, eu estava pensando aqui em coisas práticas de novo. Assim, Então, moradia, acordos temporários. Então, antes da Pode gente seguir. seguir, só queria responder a Carol, que perguntou aonde se inscreve no Web Diálogos amanhã, no link da bio do perfil da Base Diálogos, que é de onde está falando a Bebel, né? A gente está falando aqui de Isso. 3 perfis diferentes. Então, quem quiser participar do Web Diálogos amanhã, a gente vai ter uma conversa interagindo, né? E quem souber também de alguém que está passando por uma situação como essa, de estar o primeiro ano sem a companhia Primeiro dos Natal. filhos, primeiras Primeiro Natal sem filhos. festas, né, de fim de ano, Natal, Ano Novo, É. e queira vir compartilhar esse momento e ter uma troca com a gente, amanhã, sexta-feira, 13h, e as inscrições estão no link da bio, tá bom? Do Base Diálogos. Vai lá, Boa. Bebel. Não, eu queria trazer para a conversa a moradia e os acordos temporários. Mudar de escola nem sempre não é só mudar de escola, tem que mudar de escola porque tem que mudar de casa, né? Então, pensando assim, numa coisa depois da outra, estamos no meio de uma negociação, né? Essas coisas, porque é uma pergunta que é recorrente para mim, tá, gente? Então, essa mudança da moradia é uma coisa definitiva. Eu botaria ela numa linha de tempo, né? E ir fazendo acordos temporários até você conseguir chegar no que vai ser e uma nova estrutura e um novo planejamento. Lembrar que existe um processo, existe um tempo, existe o tempo emocional para poder digerir tudo isso, né? Mas também existe o tempo dessas decisões, das dúvidas irem aparecendo, de soluções irem acontecendo, e que não é... No começo as pessoas querem rapidamente tomar decisões e, olha, vou mudar, você vai fazer isso, você vai fazer... mas que aos poucos isso vai acontecendo. Não adianta apressar esse processo, tem que buscar o maior número de informações objetivas, pensar nas consequências e medir as consequências de cada uma dessas decisões para depois ir fazendo escolhas conscientes, escolhas bem informadas. Ô, Bel, você me deu aqui 1000 insights enquanto você estava falando. Primeira coisa, eu acho que isso é uma ajuda imensa você poder fazer acordos temporários, né? Porque você experimenta, você dá uma embalagem, aquele conteúdo, às vezes, que não está maduro ainda para tomar uma decisão definitiva. Então, você começa a conviver com aquilo e você começa a viver um luto de alguma coisa que você perdeu, mas acolhida, confortável, né? Com questões objetivas que são fundamentais para a gente. Eu falo muito do subjetivo, mas o que acontece é a gente tem um corpo, a gente tem um espaço para ficar, a gente tem um lugar para morar, tudo isso dá segurança, e tudo isso traz situações de conforto subjetivo / emocional. Então, eu acho que esses acordos temporários são riquíssimos, até porque, na hora que a gente aprende, isso é uma coisa que eu trago de vez em quando e vou repetir, num primeiro momento eu só conheço, eu não sei. Eu não sei o que é viver sozinha, eu não sei o que é não ter alguém de noite se um filho acorda no meio da noite e está com febrão e eu tenho que levar para algum lugar. Eu não sei, eu só conheço o que eu tenho que fazer, não está no automático, não me traz segurança, é novo. E o novo, né? Eu não sei se vocês têm essa vivência, tem certamente, né? Eu mudei de uma casa para outra, depois que meus filhos cresceram, eu tive um mês de uma dor de cabeça, que eu cheguei a fazer exame de fundo de olho. Era uma casa melhor do que eu tinha, mas aquela sensação de um espaço novo, que eu não estava familiarizada, que eu não tinha automação ali dentro, me fazia muito mal. E não tinha separação nenhuma. Era uma coisa boa. Então, mudanças trazem um desconforto. Então, a gente poder fazer isso experimentando, né, temporariamente,
é uma sabedoria, e eu acho que eu gosto muito dessa palavra. Sim, concordo Eu muito. gosto disso. Poder experimentar, né? E essa é uma coisa que nesse lugar dos acordos e do diálogo é onde é mais possível, né? Fazer um combinado, experimentar por 3 meses, rever, tanta mudança, tanta novidade. Como que a gente toma decisões que vão determinar tanta coisa se a gente não sabe, né? Se a gente não experimentou. Então, se permitir isso realmente leva até tira o peso do momento de tomar essas decisões E que até, desculpa, Olivia, mas não é trazendo para a coisa do dinheiro, que é o nosso foco Tema. hoje, né? Se a gente conseguisse, olha só, eu acho que a gente não vai conseguir manter esse padrão das crianças. Vamos ver isso juntos? Qual é o peso que vai ter para você e para mim se a gente continuar deixando ele nesse colégio, ou ele nesse balé, ou ele nesse judô? E vamos ver, a gente conversa daqui a 3 meses, a isso que eu gente ia conversa falar. daqui a 5 meses. Isso agora, especialmente nesse período que a gente já era possível, a gente já se fazia, já se estimulava, né, para fazer esse tipo de experiência, mas com a pandemia, então, com a crise econômica, com o momento que a gente está vivendo, em que, né, os trabalhos ficaram em suspenso, todo mundo se segurou, porque ninguém sabe bem como é que a gente, né, está começando, eu espero, a arrefecer, mas a gente teve um momento de muita insegurança, de não saber se a gente vai conseguir manter o nosso aluguel, né, das pessoas estarem num nível de preocupação muito, muito pesado. Então, quem se separou, que nesse momento não tinha a menor condição de fazer um acordo financeiro, né, Bebel? A gente acompanhou algumas famílias assim, em que o combinado era quase as próximas 24 horas. Assim, vamos combinar os próximos 3 meses, daqui a 3 meses a gente senta de novo e vê como é que a situação ficou. E assim a gente vai caminhando de lá, né, braço dado com os clientes para ir ajustando, porque a coisa está em. Né, é real a crise. Então, e vendo o que é possível, né? Você vai experimentando e vê o que é possível. Você acha que vai dar para buscar o filho na escola e você vê que não vai dar. Voltou o trânsito, não acontece mais. Vamos ter que pensar outra estrutura, outra coisa. Sim, né? sim, muita incerteza, né? Um cenário de muita incerteza. Então, isso, uma época de muitas mudanças. Poder escolher porque às vezes você não pode escolher, mas poder escolher fazer elas aos poucos e respeitar não descomprimir essa necessidade de decisão e de tempo e distribuir ao longo do tempo é muito bom. É muito bom. Eu acho que traz benefício para todo mundo e escolhas melhores sempre, porque você pode experimentar, você pode se sentir, tirar outros sentimentos daquela negociação, perceber, deu tempo de você perceber que valores ou que sentimentos você está colocando em cada coisa, porque a Mônica falou, né? Hoje é para falar do dinheiro, é para falar das finanças. E as finanças incluem, sim, todos os nossos planos de vida, todas as nossas expectativas, o que a gente quer, o que a gente esperou, o sonho frustrado daquele casamento, porque, na verdade, você botou tua energia e aí frustrou, vou ter que começar planos novos, né? Então, as finanças incluem tudo isso, não só o dinheiro. Por isso que é tão instigante, por isso que eu gosto tanto. Né? Se fosse só o dinheiro, não ia ter graça. Eu tô olhando aqui o roteiro que você tinha feito e compartilhou com a gente, que eu acho incrível, achei ótimo. E no último, no item 4, tem assim: foco no bem-estar e no melhor atendimento dos interesses das crianças e jovens, aprendizado, como lidar momentos difíceis e de reestruturação. E aí, mais uma vez, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, né? Quando você fala foco no bem-estar e melhor atendimento dos interesses das crianças, em comum acordo com o seu ex-cônjuge. Sim. Porque o risco é eu fazer parceria com meu filho adolescente e dizer: você tem toda a razão, você tem que, sei lá, ter um barco e velejar, seu pai está sendo pão duro, e aí só você se preocupa faz. com a nova mulher. Já ouvi muito isso. Aí Já você tá em faz. Nova York com a nova mulher.
Aí você faz uma inversão, né? E você coloca o seu filho no lugar de seu parceiro. E você esvazia a autoridade do seu marido, ex-marido. E no que você esvazia essa autoridade, você cria um terreno minado para aquele garoto que começa a achar que ele é dono da verdade, que ele, com 14, 15 anos, pode decidir sobre a vida dele. Ele não aprende a poder se distanciar, aprender a cumprir regras, aprender a fazer combinados. Ele entra numa potência que ele não tem amadurecimento emocional para dar conta. Então, eu acho que atender os interesses das crianças em comum acordo com seu ex-cônjuge. Eu só Sim, acrescentaria. eu botaria, vou fazer de outra maneira, mas assim, atender os interesses dos jovens e crianças é colocar eles no lugar deles e não fazer eles ocuparem um lugar diferente dentro do sistema familiar. Né? Quem tem que decidir é você e o seu ex. Exatamente. Acho que essa é uma boa definição. Não é atender as vontades, não é atender as vontades, é entender os interesses eu acho genial isso que vocês concluíram, acho lindo para a gente também começar a concluir nosso encontro, né? Que é isso. Em nome do melhor interesse dos filhos, se faz muita coisa, sabe? Sim. É sempre em nome às vezes, e com a melhor das intenções, mas assim, se destrói, né, a saúde emocional desses próprios filhos, acaba trazendo muitos prejuízos. Então, acho que você sintetizou bem, Bebel, assim, o melhor interesse dos filhos é poder ficar no lugar de filho. Pois é, exatamente. Esse é sempre o melhor. Ele vai ser pai e mãe em algum mommo, se ele quiser. Não é moeda, não é marido, não vira companheiro, não vira nada, entendeu? Assim, tudo isso o melhor interesse é sempre deixar no lugar de filhos. Não. A Solange está colocando que o pai também faz esse papel. Certamente. Sim. É que, na verdade, o nosso público é 90% feminino. Mas eu acho que ela tem toda a razão. Isso acontece dos dois lados, não é? Claro, óbvio que não é só do lado dela, da mãe, do lado do pai também, que faz esse jogo. Sua mãe está me explorando, estou aqui sem ter onde dormir, morando nesse apartamento apertadinho. A mãe gasta tudo no salão, está viajando com não sei quem, foi para Paris com meu dinheiro. E não está dos dois lados. Não sei quê, lógico. É dos dois lados, Nossa, eu fiquei animada. Olha, eu achei que esse tema ia ser muito pouco... Não, é um tema incrível. E eu fiquei com pena da gente não falar. Talvez a gente devesse dedicar um momento, uma live para isso, né? Não sei, que é falar da importância do dinheiro, que você começou falando sobre isso no final do ano, nas festas de final de ano, né, no Natal, de como é que é isso, porque essa coisa do padrão, ela aparece muito nesse momento, né? O presente que você dá, o presente que o outro dá, enfim, tudo isso que a gente vai conversar. Da tua festa, como é que você faz, o que você faz. A gente vai conversar bastante sobre isso amanhã no Web Diálogos, então reiterando o convite, quem tiver, manda para alguém também, manda um aviãozinho dessa live e essa dica, mas mesmo assim, eu acho que vale a pena a gente falar, né, assim, do peso que o dinheiro tem nesse momento, né? Eu acho que ele tem um peso bem especial, assim, bem forte. E ele pode entrar também como várias compensações. Então, seria muito bom que a gente fosse dinheiro é só dinheiro e o que ele pode comprar, né? Criança é só criança, mas é que tudo conversa de alguma maneira. A gente tem que fazer essas conversas saudáveis. A gente tem que olhar para elas. A gente tem que olhar para esses pontos. A gente não tem que... hoje eu ouvi em vários casais essa metáfora. Fugir deles, inclusive, né? Não dá para botar embaixo do tapete. A gente tem que tirar debaixo do tapete, olhar de frente. Às vezes a gente precisa deixar um pouquinho embaixo do tapete para também não achar que tudo vai ficar ISO 2050. Mas acho que olhar de frente para essas questões, mesmo que a gente não consiga resolver, mas que a gente tenha consciência de dizer, isso aqui, como eu digo, está rodando na esteira da mala do aeroporto. Eu não consegui ainda tirar essa mala, mas é uma pendência que eu preciso
que eu preciso olhar. Agora eu não consigo mais usar uma metáfora sem lembrar da aula de prática corporativa. A rainha das metáforas. A gente vai escrever um livro só com Vocês as lembram? metáforas Só de com as Mônica. metáforas da Mônica Lobo. Eu vou descobrir um filme italiano que eu amei, que eu não estou lembrando o nome, que o italianozinho lá que morava na montanha dizia metáfore, metáfore. Vocês não lembram desse filme, não? Não. Ah, eu vou descobrir qual é esse filme. É um filme lindo. As minhas amigas que estão aqui, das meninas 70, não sei se tem alguma, certamente alguma delas vai saber. Gente, está na hora de encerrar. Daqui a pouco Tá o na hora de Instagram encerrar, derruba a gente. É. Exatamente. Até Então, amanhã. vamos encerrando. Até amanhã. Esperamos vocês amanhã, 1h, lá no webinário, onde a gente vai se ver, que é uma delícia, que para a gente só está vendo vocês aqui nas letrinhas, e a gente vai aproximar nossos vínculos e as nossas trocas. Até amanhã para todos vocês. Beijo, gente. Até amanhã. Beijo, Tchau, pessoal. até amanhã. Quinta que vem Tchau. também. Tchau, tchau. Semana que vem, quinta-feira que vem, 13 horas. Estamos aqui. Beijo. Beijos.